E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a esta videoaula onde vamos estudar mais sobre iluminação. Nós vamos novamente aplicar aquele motor Clay Render para a gente poder deixar toda a cena opaca e trabalhar e compreender melhor o comportamento da luz no ambiente. Vou abordar melhor sobre degradê, sobre o desenho da luz, sobre algumas técnicas artificiais de como implantar a iluminação no ambiente, ainda pensando como curso básico. Mas é claro que para controlar a melhor iluminação é preciso um estudo mais profundo. E pensando nisso que Roberta Vendramini e eu estamos desenvolvendo CURCT, cenas externas e internas, onde eu abordo mais profundamente o controle da luz partindo do motor. Então como é que a gente edita nessa aula? Fique tranquilo que daqui a pouco você vai aprender tudo sobre isso. Mas por enquanto eu vou deixar aqui só este link para você tirar todas as suas dúvidas lá no grupo do Facebook. Lembrando de dar uma olhadinha, né? De repente sua pergunta já foi respondida para outra pessoa. Então, bora lá? Então, para a aula de hoje, eu vou partir da perspectiva de que a gente está numa cena, do zero, estamos acompanhando ela aqui, como se fosse o dia de uma pessoa que trabalha com renderização. Então, vou apertar V do teclado, os objetos estão bonitinhos editados. Vou mudar aqui a câmera para a gente observar melhor o comportamento da iluminação na cena. Eu prefiro usar essa do espelho aqui, ó. Isso, perfeito. Porque a gente consegue observar melhor as luzes daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou editar esse material verde, que é da lâmpada ali, para poder ficar mais realista, bonitinho. Vou adicionar aqui uma cor. Vou dar uma pequena amareladinha para ficar um pouquinho mais real. Tirar a emissão de luz para a cena ficar mais leve. Fechar a edição. Posso selecionar aqui ou lá, não tem o menor problema. Mas apertei M do teclado no Spot 4 para a gente poder editar aqui Fall-Off, Hotspot. Veja que o Fall-Off, que é a parte maior, a parte onde fica o degradê da luz, ele está a 100%. Então, naturalmente, está dando uma estourada na cena. Quer ver? Antes de editar, vou até já dar um render para vocês verem, só que eu vou dar um render no motor de edição de luz, que é o Clay Render. Vou colocar no Quick mesmo para ir mais rápido, só para vocês observarem como é que está o comportamento da luz nesta cena aqui. Nosso render já terminou. Vamos ver aqui bonitinho. Vou aplicar aqui o Gamma, as configurações aqui para a gente acertar a luz diante disso. Quando eu falo estourada, é porque não há o degradê. Você veja que além dessa linha marcada, não tem o tal do hotspot aqui e o degradê até o fim dessa definição da luz. Nossa, olha que bonitinho que tá aqui. Então, a gente precisa definir o hotspot e tudo mais. Eu sei que esse é o spot 4 já. Edit Light, botão direito, botão esquerdo. E vamos aqui definir aqui como 60 e 40. Vamos já ver a diferença. Então, prestem atenção que a gente vai ver a diferença de como está a definição da luz. Finalizado, vejam que barato. A luz perdeu até aquela área gigantesca que ela estava, né? Aí fica uma questão de gosto. Eu vou dar uma aumentada, não acho que fica muito legal a luz tão desenhadinha assim. Mas a gente já vai tomar algumas providências em relação a este comportamento. Vou aumentar aqui para 70 e ali 30, naturalmente, porque a soma dos dois tem que dar 100.
E aqui o Radius, ele está relacionado diretamente com o Soft Shadow. Pode ser que o seu esteja desativado. Ativem e coloquem em um valor mínimo. Acho que ele vai dar um certo degradê na luz. Então a luz não vai ficar tão... Eu vou só abrir aqui para vocês verem. Não vai ficar tão desenhadinha, vai ter um degradezinho. Como a gente está no motor baixo, e ainda que a gente renderize nos primeiros motores, ele vai ficar cheio de pixel. Mas a tendência é que isso não ocorra no motor 19, que aí é a potência do bonitão e aí ele vai trabalhar bonitinho. Nós ainda estamos editando apenas o Spot 4, não editamos os outros. Então, se aqui a gente já sentiu uma diminuição do raio desse facho de luz, naturalmente nos outros também teremos o mesmo comportamento. Vou dar o render só para mostrar para vocês o efeito. Então vamos dar uma olhadinha para ver como ficou. Já começamos a ver aqui uma maior suavidade. Vou aumentar ainda melhor esse degradê. Coloquei 1500, vamos ver o resultado disso. Já vemos aqui uma suavização excessiva, né? A nossa cena ela não é tão bem iluminada artificialmente, então é preciso tomar cuidado quando a gente aplica o Radius. Senão, ó, o degradê é perfeito, é realista, mas pensando aí na cena, a gente vai ter que ou diminuir ele ou aumentar a capacidade aí da nossa luz. Mas como ela já está em 4, eu acho mais saudável a gente diminuir aqui para 1000. E naturalmente nós vamos aplicar essas mesmas configurações para todos os outros spots. E a gente já vai falar do point light que nós temos aqui também. Notem que eu não estou salvando cada luz que eu edito. No caso de iluminação, isso não tem problema. A gente pode editar todos e dar OK por último. Mas ainda assim é preciso, por último, eu dar OK. Ó. Dei OK, eu sei que todos eles foram editados, sem o menor problema. Vamos dar um render para ver como é que está. E é importante que a gente tenha esse controle, porque quando a gente está editando luz junto com materiais, isso pode dar um ruído no sentido de que um determinado material pode se comportar de maneira diferente. E daí eu não sei se é o material ou se é a luz. Então é muito importante a gente aplicar não só esse motor, mas também editar as luzes separadamente. Eu gosto quando a gente aplica radios, os rádios, como queiram falar, porque ele dá essa suavidade na sombra desse quadrinho. É sempre muito importante a gente qualificá-lo na cena interna, sobretudo quando está muito próximo a qualquer objeto, como é o caso deste quadrinho bonitinho aqui. Acho que a gente já pode falar desta luz que está aqui dentro, que dentro deste abajur, né, nós temos uma esfera vermelha e nós também temos uma point light. No caso, a gente pode explorar aqui esse material da maneira como a gente quiser. A gente pode acionar esse point light. Eu coloquei ele aqui para facilitar a edição, porque depois de pronta essa cena no Kirk, colocar o point light aqui ia ser um pouquinho complicado. Já deixei ele aí dentro, mas eu vou desativá-lo. Para algumas experimentações, e, aliás, na próxima aula que a gente vai editar alguns materiais dessa cena, eu vou deixar esse aqui um pouquinho mais suave, um pouquinho transparente, e a esfera que está lá dentro, vermelha, eu vou acionar como luz, semelhantemente à técnica aplicada aqui no spot. Só que eu não vou emitir luz. Por que que eu não vou fazer isso? Porque ela está muito na frente do espelho e isso pode interferir demais na nossa cena. Então, para não criar grandes complicações e maiores complexidades na nossa cena, eu vou deixar desse jeito, vou desativar ali o point light, mas é claro, você pode ativar ele desde que a transparência aqui esteja
um pouco mais forte. Na verdade, o material aqui ele está opaco agora, mas é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Então, para a nossa próxima aula, muita expectativa, já que as luzes foram editadas corretamente. Nós temos aí excelentes spots, e aí a gente vai finalizar aquela etapa de edição de materiais após a edição das luzes. Então, agora o nosso recadinho final. A aula já terminou, mas você pode curtir aqui embaixo, compartilhar com seus amigos e seguir a página da Roberta Vendramini para ficar por dentro de todas as outras novidades. Bora para a próxima aula?